Graça e paz, irmãos. É uma alegria enorme poder estar aqui com vocês. Uma bênção adorar o Senhor juntos. É uma glória sentir o mover do Espírito Santo nesse lugar e os nossos corações estarem ligados uns aos outros pelo Evangelho de Jesus, nesta bendita esperança, fazendo o que estamos fazendo, até que Ele venha. E nós oramos nesta noite, Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, o consolo da nossa vida. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo, num texto que aparentemente é um tanto quanto estranho. Espero em Deus que o Senhor nos dê a graça de sermos fortalecidos nele. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, os versos 51 e o verso 52. Dois versículos apenas. Marcos, capítulo 14, o Evangelho de Marcos, 14, os versos 51 e 52. Leamos juntos, irmãos, a uma só voz, estes dois versículos da palavra do Senhor. Marcos, capítulo 14, os versos 51 e 52. Leamos. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Que Deus nos abençoe com a leitura e a meditação na sua santa palavra. Eu peço que você feche seus olhos e derrame o seu coração no altar de Deus. Ó Pai amado, obrigado pela bênção, a oportunidade de estarmos neste culto. Obrigado por encerrarmos mais um dia, mais um domingo na Tua presença, junto com os irmãos, participando desse tempo de adoração, ouvindo e celebrando com hinos tão especiais, tão maravilhosos, que enchem a nossa alma. Celebrando a ceia, nos reportando aos tempos antigos, quando o Senhor Jesus uniu a cristandade na celebração da ceia, na participação do seu corpo e do seu sangue. Obrigado, ó Deus, porque somos herdeiros desta herança, elos desta corrente. Recebemos a graça do Evangelho. E que o Senhor nos dê a força, a ousadia, e que nós, ó Deus, agora continuemos a perseverar no propósito de levar às futuras gerações este Evangelho, que salva, que liberta, que cura, que abençoa, que dá significado, que nos leva para o céu. Ó Pai amado, muito obrigado pela vida desta igreja, seu pastor, reverendo Edinaldo, os demais pastores que somam, completam. Ó Deus amado, eu louvo o Senhor pela vida dos presbíteros, dos diáconos, pelos desafios, pelas novas igrejas, pelos projetos de evangelização. Ó Deus amado, que o Senhor faça próspera essa igreja, e que o Senhor confirme o desejo que o Senhor tem colocado no coração do reverendo Edinaldo. Que dentro em breve aconteça aqui 3 grandes cultos dominicais, com públicos diferentes, ávidos, desejosos de receber dos céus, do Senhor, a palavra que emana através deste lugar, dos teus servos que aqui estão, ó Pai. Glorifica a Ti mesmo neste lugar.
glorifica a Ti mesmo através da ministração desta noite. Abençoa-nos, desperta-nos, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas lindas da Bíblia, o apóstolo Tiago diz para nós, falando sobre o profeta Elias. Elias era homem semelhante a nós. Então todo aquele espetáculo, aquele poder sobrenatural que se manifestou na vida daquele homem, pode também ocorrer conosco. Porque ele era exatamente humano como você é, com as mesmas fraquezas, debilidades, também possibilidades e potencialidades. O Espírito de Deus operou nele, e o Espírito que operou em Elias está presente neste lugar aqui. Ele mora no seu coração. Você é casa dele, você é moradia dele. O Espírito de Deus que esteve em Elias, que esteve em Jeremias, em Isaías, Paulo, Pedro e tantos outros servos do Senhor, ele está aqui no nosso meio. Como diz aquele hino, doce presença. É uma maravilhosa presença, a presença do Espírito entre nós, e o Espírito dentro de nós, e Ele que dignifica, honra e potencializa a nossa vida. Elias era homem semelhante a nós. E eu não vou falar hoje de Elias, eu vou falar desse jovem, que o texto não nos dá o seu nome. Somente diz que esse moço, esse jovem, coberto única e exclusivamente por um lençol de linho, saiu desnudo atrás de Jesus. E meu irmão, todos os historiadores são unânimes em dizer que é uma singela apresentação do evangelista Marcos, colocando a sua vida em contato, colocando a sua vida na história da salvação, na história do próprio Senhor Jesus, colocando como que ele se encontrou, como que foi, né, o seu contato com Jesus. Por isso, irmãos, a minha fala, a minha mensagem hoje será um sermão biográfico, né? Vamos falar um pouquinho da vida desse moço, desse jovem, João Marcos, ou simplesmente o evangelista Marcos, que aqui, irmãos, ele se autoapresenta para cada um de nós. E é importante a gente entender o contexto desta citação aqui do Evangelho. Você, quando lê o início do capítulo 14 de Marcos, você encontra que os fariseus, ou o Sinédrio, o Supremo Tribunal Federal, vamos assim dizer, dos judeus, havia decretado a prisão de Jesus, e você conhece a história, pagaram, subornaram a Judas, e eles foram então atrás de Jesus para prendê-lo. E o fato é que os historiadores nos dizem que eles passaram primeiramente na casa de Marcos. Por que primeiramente eles passaram lá procurando Jesus? Porque naquela noite Jesus tinha celebrado a sua última Páscoa. E você lê isso, que os discípulos perguntam para Jesus: aonde o Senhor quer que façamos os preparativos para a Páscoa? E tem todo aquele episódio que Jesus pede para que eles sigam um serviçal até que encontrem a casa e falem com o dono da casa para fazer a celebração da Páscoa naquela casa.
E ali esta casa foi a casa de Maria, mãe de João Marcos, que provavelmente era irmã de Barnabé. E assim, nesta casa, exatamente, Jesus celebra a Páscoa e institui o que nós acabamos de praticar aqui agora, a Santa Ceia. Porque Jesus, ao comer o pão com os discípulos, a tomar do cálice com os discípulos, ele falou para os discípulos: fazei isto em memória de mim até que eu volte. E os discípulos de Jesus foram replicando, foram reproduzindo este ato, e chegou até nós aqui em Cascavel, em 2019, ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo começou nessa casa, na casa de Marcos. Por isso que eles passam na casa de Marcos, alta noite, e não encontram mais o Senhor, porque você sabe que o Evangelho nos diz que ele já tinha ido para o Getsêmani, e lá eles vão prender a Jesus. Então, quando aquele moço escuta o barulho, escuta o movimento, o alvoroço, e os soldados não encontram Jesus e vão atrás de Jesus, ele se levantou correndo. E ele, na pressa de seguir a turba, a multidão, não deu tempo de colocar uma roupa, não deu tempo de se vestir. Ele passou a mão no lençol e saiu correndo atrás. E lá pelas tantas, lá no Getsêmani, você sabe da história, eu não vou me prolongar aqui. Judas beija Jesus, Pedro corta a orelha de Malco, acontece todo aquele alvoroço, e aí eles põem a mão e tentam prender Jesus e os demais discípulos, mas todos fogem. E eles então agarram aquele moço, mas aquele moço, para não ser preso, o que ele faz? Fica com o lençol que eu vou nu mesmo, eu vou embora, né? E some, e desaparece na escuridão da madrugada, e não mais é citado neste episódio da crucificação e do sepultamento de Jesus. Mas, irmãos, a história caminha que depois da ressurreição de Jesus, Atos, quando Jesus orienta os seus discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E diz que aqueles irmãos, que eram um grupo de aproximadamente 120, ficaram reunidos no mesmo lugar. E neste lugar acontece algo fantástico, prometido e anunciado pelo profeta Joel: descerá o Espírito Santo sobre toda a carne. E, meu irmão, o lugar aonde estavam reunidos os 120 irmãos, o lugar aonde o Espírito desceu, foi a mesma sala, o mesmo lugar onde Jesus estabeleceu a Santa Ceia, a casa de João Marcos. Depois, irmãos, em Atos 4:23, Pedro e João estavam em oração, curaram aquele paralítico, foram presos pelo Sinédrio. Depois de darem testemunho, eles são soltos e pensaram: para onde nós vamos? Eles foram para a casa da mãe de João Marcos, essa mesma casa onde a igreja estava reunida. Também em Atos 12:12, naquele episódio quando Herodes havia matado Tiago, e por aquilo agradar os judeus, ele prende a Pedro. E Pedro seria morto no dia seguinte. E naquela noite, você já conhece o texto, miraculosamente, o anjo vai e liberta Pedro, e as algemas caem, os portões de ferro daquela cadeia romana automaticamente vão se abrindo, e Pedro vai saindo. E nos diz Atos que Pedro se encontra na rua chamada direita. Ele fala: para onde que eu vou? E ele vai para a casa de quem? João Marcos,
casa de Maria, aonde a igreja estava intercedendo pela vida de Pedro. Em Atos 13, nós encontramos Marcos agora indo com os dois gigantes do evangelho, dois gigantes do ministério profético, dois missionários maravilhosos, Paulo e Barnabé, e eles saem em viagem missionária, a primeira viagem missionária enviada pela igreja de Antioquia para pregar o evangelho. Mas já em Atos 13, versículo 13, em Perge da Panfilha, pelo calor, pela dificuldade, pela pressão, o calor aí que eu digo no sentido da pressão, o calor espiritual, a pressão demoníaca, a dificuldade da pregação do evangelho, aquele moço Marcos não continua a viagem e volta para Jerusalém. Mas diz o texto que Paulo e Barnabé continuam e terminam a primeira viagem. E agora eles, em Atos capítulo 15, versículo 36 em diante, eles decidem fazer a segunda viagem missionária. E meu irmão, algo que me impressiona é que aqueles dois homens fantásticos, aqueles dois grandes apóstolos, se desentendem. E são protagonistas de uma briga terrível, de uma discussão homérica. E eles se desentendem de tal forma que há uma ruptura entre Paulo e Barnabé. Por quê? Barnabé queria levar o primo, queria levar Marcos. Mas Paulo não achava justo, porque ele lá na Panfilha havia deixado o projeto, havia abandonado os dois e não continuou. Barnabé queria dar uma outra chance, mas Paulo não. E a discussão foi tamanha que eles não se entenderam. Barnabé vai para a segunda viagem missionária agora com João Marcos. E Paulo vai com Silas. E aí nós vamos vendo todo o relato destas viagens. E aí, irmãos, 10 anos se passam. 10 longos anos se passam. Marcos já não é aquele menino, aquele jovem inexperiente, mas já foi perdoado e reconciliado com Paulo. E Paulo, em capítulo 4, versículo 10, já recomenda à igreja que receba a João Marcos, porque ele era um cooperador do evangelho. E quando Paulo vai escrever ao seu amigo Filemon para receber o escravo Onésimo, que tinha se convertido na prisão com ele, ele também cita para Filemon receber Marcos como cooperador do evangelho. E meu irmão, e eu vou terminar aqui citando mais 2 textos para fazer as aplicações, porque tem gente que não gosta muito de história, né? Então fica essa conversa um pouco chata. Mas o fato é que quando Paulo está uma semana da sua morte, ele vai escrever ao jovem pastor Timóteo. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Só me resta a coroa de justiça, a coroa de glória, que o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a vida do Senhor Jesus. Procura vir ter comigo depressa, Timóteo. Traga a minha capa, traga também os pergaminhos, porque o tempo vai esfriar. Mas diz lá uma palavra: traz consigo a Marcos, porque esse moço é útil. E o que a história nos diz é que Timóteo e Marcos foram para Roma, mas não encontraram mais Paulo vivo, porque ele já tinha morrido, já tinha sido decapitado. 1 semana ou 15 dias depois de escrever essa carta, ele subiu aos tabernáculos eternos. E a última referência que nós temos na Bíblia sobre João Marcos é o irmão mais velho, Pedro.
falando com os judeus cristãos que se converteram e foram dispersos pela Ásia. E ele fala então àqueles convertidos da nacionalidade judaica, ele diz: olha, a igreja do Senhor Jesus que está em Roma, saúda vocês, irmãos, e o seu pastor, João Marcos. E o ministério de Marcos se encerra no pastorado em Roma. E com esta breve história, eu quero fazer algumas aplicações para a sua vida, para nós aqui em Cascavel. E a grande pergunta que não se cala: o que tudo isso tem a ver comigo, pastor? O que é essa história desse moço que começou enrolado num lençol e terminou na madrugada correndo, fugido, nu? E o Evangelho vai dizer, o Novo Testamento vai dizer que ele encerra seu ministério no pastorado em Roma, cuidando da igreja de Cristo naquela cidade. Eu quero dizer 5 coisas rápidas para você. A primeira é que, desde o primeiro momento, a casa daquele moço, a casa da sua família, foi colocada à disposição do reino de Deus e da igreja de Jesus Cristo. Você pode imaginar comigo se fosse a sua casa? Pensa aí que se fosse a sua casa, onde Jesus celebrou a última Páscoa, recebeu ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus. Já pensou se fosse na sua casa, aonde Jesus tomou o pão e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazer isso em memória de mim? Já pensou se você estivesse assistindo isso, e isso tivesse acontecido na sua casa? Como se não bastasse, se tivesse acontecido na sua casa, o cumprimento da profecia de Joel: sobre toda a carne eu derramarei o meu espírito, os vossos velhos sonharão. E aí o texto vai se desenrolando e mostrando que em todas as categorias de pessoas, o Espírito Santo agora está sendo derramado. Na sua casa o Espírito desceu, vento impetuoso, línguas como de fogo. Já pensou? Seria bom ou não, irmãos? Amém? Que coisa gloriosa. Isso tudo foi e aconteceu na casa de Marcos, na casa de sua mãe Maria. Para terminar, já pensou se você tivesse experimentado na sua casa um terremoto? Depois que o povo ajoelhado, melhor dizendo, orou: Senhor, olha para as ameaças desse povo, mas concede que com intrepidez nós anunciemos a palavra, enquanto estende as mãos para fazer sinais, prodígios e maravilhas. E de repente Deus ouve aquela oração e o povo de joelho, e a casa balança e o terremoto. Aleluia, irmão. Você quer ver isso na sua casa? Abra a sua casa para a igreja de Jesus, irmão. Põe a sua casa a serviço do reino dos céus, e você vai ver o Espírito movendo-se lá. Você vai ver a glória de Deus balançando os alicerces mais profundos, não apenas físicos, mas espirituais, da sua família. Os poderes malignos caindo, ruindo, se esfarelando, porque é a glória do Senhor. Mas você tem que pôr a sua casa à disposição. A igreja aqui trabalha com grupos familiares. A sua casa recebe a igreja? Você recebe pessoas para louvar o Senhor na sua casa? Nós temos também o contrário disso. O nosso irmão João, já velhinho, ele escreve a sua 3ª carta. E a sua 3ª carta é para um presbítero chamado Gaio. E ele escreve a Gaio para que recebesse um evangelista, pregador itinerante do evangelho chamado Demétrio. E ele fala, João o apóstolo: receba Demétrio aí na sua casa. Ele tem levado o evangelho pelo mundo afora. Sabe por que eu estou escrevendo a você, Gaio?
porque nesta igreja aí tem um outro presbítero, que chama Diótrefes. E esse Diótrefes, e até quase parece idiota, né? Mas é por aí mesmo, meu irmão. Esse Diótrefes, ele não lê as minhas cartas na igreja, porque ele quer ter a primazia. E quando os pregadores itinerantes, os missionários passam para pregar o evangelho, ele não recebe esses irmãos na sua casa. E pior, Gaio, sabe o que Diótrefes está fazendo? Ele está impedindo que os demais membros da igreja recebam os irmãos que estão andando daqui para ali para pregar o evangelho. Então você censura esse homem e receba Demétrio, porque ele é útil do evangelho, ele é útil para o evangelho. E o apóstolo Paulo, falando desta ação da igreja, deste ministério da igreja, ele fala de irmãos que receberam outros irmãos, fala de famílias que receberam pregadores do evangelho, fala de casas que receberam a igreja para cultos, para louvores. Foi como que se recebessem anjos de Deus. Por isso, meu irmão, tem aquela música, faça do meu lar um lugar de harmonia. Então, meu irmão, a ideia é essa, quando nós dispomos, abrimos não apenas a porta da casa, mas a porta do coração, para colocar tudo que nós temos a serviço de Deus, os milagres de Deus começam a operar na nossa vida. Sabe por que você não está vendo? Sabe por que você não está experimentando? Porque não só a porta da sua casa está fechada para a igreja, mas a porta do seu coração. Você não dispõe a sua vida, não dispõe a sua casa, não dispõe o seu carro, não dispõe o seu dinheiro, não dispõe os seus dons, não dispõe os seus talentos, não dispõe o que você tem, e na realidade nada que você tem ou pensa que tem é seu, porque o salmista diz, a terra pertence ao Senhor e que todos que nele habitam. Então o que você é, o que você tem não pertence a você, pertence a Deus. Porque quando você chegou aqui em Cascavel, já havia essa terra. E você vai embora e a terra vai ficar. Quando eu cheguei lá na minha cidade, lá em Minas Gerais, havia aquelas montanhas lindas. Havia água mineral fluindo, 7 fontes gasosas diferentes. Eu cheguei e as águas estavam fluindo e as montanhas estavam lá. E eu vou embora e as águas vão continuar fluindo e as montanhas vão continuar lá, porque nada me pertence. Porque tudo pertence ao Senhor. A terra pertence ao Senhor. Então, irmão, a ideia que Marcos coloca para nós, a sua família apresenta para nós, é colocar a nossa casa a serviço de Deus. E ali você vai ver Jesus ministrar. Ali você vai ver irmãos orarem. E você vai ver terremotos, milagres, fenômenos acontecer. Você vai ver o Espírito Santo agir. Experimente e depois você me diga. Segunda coisa, irmãos, que nós vemos na vida desse moço, é que ele se dispôs a pregar o evangelho. Essas histórias todas que eu coloquei e contei, a Bíblia nos relata, ele experimentou ali na sua casa. E o evangelho entrou no seu coração. Ainda jovem, ele se entregou ao Senhor Jesus. E ainda jovem, ele decidiu, eu serei um proclamador deste evangelho. E ele saiu viajando. Ele saiu com Paulo. Ele saiu com Barnabé. Ele saiu para levar o evangelho a Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Até lá no Paraná, em Cascavel. Se dispôs. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós estamos vivendo uma geração indisposta. Uma geração que eu digo, a geração do controle remoto. A geração do aperta botão. Ainda não tem jeito de apertar um botão e a geladeira abrir, o copo se encher d'água, ele vir voando e chegar na gente no sofá. Então a gente fala assim, mãe, tá aí o copo d'água. Né? Aperta o botão,
a garagem se abre. Aperta o botão, muda o canal. Aperta o botão, as coisas vão acontecendo. E nós estamos ficando tão preguiçosos, não é não, irmãos? Tão preguiçosos. Misericórdia. E as figuras naturais, diz Hebreus, são símbolo das espirituais. E nós estamos também ficando preguiçosos espiritualmente. Nós estamos deixando de ler a Bíblia. Nós estamos deixando de frequentar as reuniões. E isso já foi denunciado lá no livro de Hebreus. Não deixeis de congregar, como é o costume de alguns. Percebe? E nós estamos perdendo a disposição, irmãos. A disposição de servir, a disposição de cantar, a disposição de exercitar os nossos dons, a disposição de ministrar, a disposição de visitar, a disposição de pregar o evangelho, a disposição de apertar o play. Como é que é o negócio? Apertar o play. A disposição de fazer convite, a disposição de entregar uma Bíblia, a disposição de sair e anunciar e testemunhar o Evangelho. O que Marcos nos ensina que é desde cedo, desde o início da conversão, nós somos todos chamados a pregar o Evangelho. E, meu irmão, eu quero falar de um outro sacramento. Hoje nós participamos do sacramento da Santa Ceia, mas você só participou do sacramento da ceia porque você participou primeiro do sacramento do batismo. Amém, irmão? E você lembra que naquele dia, você veio aqui à frente e respondeu a pergunta: você promete honrar o Evangelho com a sua vida e com o seu testemunho? Você falou sim. Você falou sim quando foi perguntado: você promete sustentar a igreja de Jesus com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua moral? E você falou sim. E cadê a disposição para fazer isso? Ninguém te obrigou a você vir. Ninguém obrigou você a falar sim, você veio porque quis. Você falou sim com a sua própria boca, convicto com as suas próprias convicções, firmado nas suas próprias crenças. E agora, você está se tornando apenas um assistente de culto. E até hoje está se mudando a nomenclatura. A gente fala assim: eu vou assistir o culto. Ninguém vai assistir o culto, nós vamos todos prestar culto a Deus. Aqui não tem artista. Aqui não tem cantores famosos para nos entreter. Não tem pregadores ou palestrantes para nos deslumbrar. Nós somos todos servos do Deus Altíssimo, cada um com dons diferentes, para juntos, irmanados, celebrarmos a um só Deus, como adoração de uma igreja lavada e redimida. Então nós estamos prestando culto ao Senhor, com disposição, com amor, com alegria na nossa alma. E foi isso que aconteceu. E foi isso que Marcos fez. Ele saiu em Atos 13 com Paulo e Barnabé para pregar o Evangelho. E que você, ao sair por aquela porta, meu irmão, a sua luz possa iluminar as trevas. Você, quando chegar no seu serviço, amanhã cedo, chega, bate o pé, fala: capetada, cheguei. Jesus está aqui, a luz do Evangelho está aqui, e vá dar testemunho do Senhor, maior que está em nós, que está no mundo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você é testemunha do Deus Altíssimo. Tira a murmuração da sua boca e ponha na sua boca os mais altos louvores ao Senhor. O mundo está desesperado, mas você tem esperança. O mundo está desorientado, mas você tem orientação. O mundo não sabe o que fazer, mas você sabe o que fazer. O mundo não sabe o que vai acontecer após a morte, mas você sabe. Fala para esse mundo da sua fé, do que você crê, do que você experimentou. O mundo está cansado de pastor, cansado de igreja, cansado de discurso. O mundo quer ver o poder de Deus. E como diz aquele velho hino: só o poder de Deus pode mudar o teu ser. E a prova que eu te dou, Ele mudou o meu ser. Meu irmão, você é o outdoor de Deus.
Você é a maior propaganda do Espírito Santo. Você pode falar para qualquer pessoa, tem jeito para você, porque olha a minha vida, eu era um desgraçado, um miserável pecador, eu estava nas trevas, agora estou na luz, eu estava perdido, mas agora fui achado, eu estava desorientado, mas agora eu sei para onde vou, eu não tinha significado nenhum, mas agora Jesus é o significado da minha vida. Prega o evangelho, meu irmão, testemunha. E o diabo tem enganado a igreja. E tem muitos crentes falando, não, pregar evangelho é coisa de pastor. Ele que estudou para isso, ele que fez seminário, ele que sabe falar bem, ele que usa microfone. Quando não fala, ele que ganha para isso. Misericórdia, meu irmão. Isso é coisa do inferno. Não é coisa de crente, não. Você é testemunha, você é luz, então faça o favor de brilhar. Faça o favor de ter disposição, assim como João Marcos, de pregar o evangelho do Senhor Jesus. Terceira coisa, esse moço, ele se reergueu após um grande fracasso. Eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia, ela é clara. Ela mostra a realidade humana tal qual ela, de fato, de verdade, é. Mostra os fracassos, as derrotas, a ignorância, muitas vezes a bestialidade até dos servos de Deus. Nada é escondido. O homem segundo o coração de Deus, ele tem a sua vida aberta, a sua história de forma explícita, num contexto contemporâneo, jogada na mídia. Davi teve todos os seus fracassos, pecados, loucuras revelados, mas nem por isso deixou de ser um homem que se arrependeu, se transformou e Deus falou que ele foi segundo o seu coração. E assim eu poderia ficar aqui a noite inteira mostrando exemplos após exemplos de homens, mulheres que foram bênçãos, fizeram coisas maravilhosas para Deus, mas também deixaram um rastro de erros, de deficiências, de pecados. Mas pessoas que foram sendo transformadas, como diz a palavra, de glória em glória. É o que nós estamos fazendo aqui, nos tornando hoje, nesse domingo, crentes melhores do que fomos domingo passado. Pessoas melhores, domingo que vem, em relação a este domingo. O ano que vem, ou mês que vem, pessoas mais íntimas e mais cheias de Deus, em relação ao mês de setembro. O ano 2020, que você seja mais usado e tomado e planificado pelo Espírito de Deus, porque você é uma obra em constante transformação. Você é um ser em constante evolução. Você está formando o caráter, a imagem, os valores de Cristo na sua vida. E faça isso com dedicação, como nós falamos no início. Mas Marcos, na hora da luta, na hora do problema, na hora da dificuldade, ele enfrentou o medo, as incertezas, os problemas da pregação. E ele desistiu. Ele abandonou, ele virou as costas, ele renunciou ao chamado, caiu vergonhosamente. Ele foi a causa de uma briga homérica entre esses dois gigantes do evangelho, Paulo e Barnabé. Houve uma ruptura entre os dois por conta de quê? Da falha de Marcos. Mas, irmãos, louvado e bendito seja o nome do Senhor, porque o justo cairá, mas não ficará prostrado. Eu queria ouvir um amém, irmão. O justo cairá, e esse justo é você e eu. Nós vamos cair, nós vamos fraquejar, nós vamos muitas vezes fazer coisas que não deveríamos fazer, vamos fracassar. Mas louvado e bendito seja o Senhor, porque Deus não desiste de nós. Eu gosto muito do Salmo 103. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, e nem retribui consoante a nossa iniquidade.
Deus sempre vai ao encontro do pecador. E eu quero falar uma coisa muito importante para você. E escute, por favor. Por mais pecadores, deficientes, nojentos e asquerosos que sejamos, o Senhor sempre nos vê e se move em nossa direção. Por mais que sejamos leprosos, Jesus sempre vai ouvir o clamor do leproso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando todos recuam, todos não ouvem, todos se afastam, Jesus vai. Ele vai em direção à nossa lepra, Ele vai em direção às nossas cavernas inóspitas, escuras, sombrias, insalubres. Ele vai lá e nos arranca de lá, Ele nos purifica, Ele nos perdoa, Ele nos levanta, Ele nos conserta, Ele nos purifica, Ele nos lava, Ele nos faz uma nova criatura. Ele põe a glória do céu para tirar a vergonha e o vexame do pecado da nossa vida. Por isso, meu querido e amado irmão, levante essa noite em nome de Jesus. Abandone o seu pecado, renuncie às suas fraquezas, renuncie às obras da carne, incline-se para o Espírito. Deixe de acreditar nas mentiras de Satanás, que fala a você, para você não tem mais jeito, para você não tem mais conserto. Pau que nasce torto, morre torto. Mas pau que cai na mão do carpinteiro de Nazaré é transformado. Porque Jesus é especialista em consertar coisa estragada, limpar coisa suja, salvar perdido. Jesus tem graça para todo desgraçado dessa noite. Tem bálsamo para a sua ferida. Tem graça para a sua desgraça nessa noite. Se levante agora em nome de Jesus, no poder da palavra do Senhor. Seja uma nova criatura, seja uma nova pessoa. Renuncie, como diz Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu já fiz, não tem jeito de consertar o passado, mas eu posso consertar o meu presente e eu posso ser uma nova pessoa lá no futuro. E tem muita gente escravizada, presa no seu passado. O seu passado é como uma âncora. Ele quer ir para frente, mas aquilo também é como aquela bola de ferro que o impede. Mas bendito seja o Senhor, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Marcos nos mostra que tem chance, que tem reabilitação, que tem conserto, que o que caiu pode se levantar. E ele se tornou, como nós vemos na história bíblica, um cooperador do Evangelho, um evangelista, um missionário, um pregador, um pastor, alguém útil para o reino de Deus. E hoje nós estamos falando nele, estamos lendo a Bíblia, estamos lendo o que ele escreveu, porque ele foi alguém restaurado por Deus. E você pode ser restaurado, e você pode ser e será uma grande bênção na mão de Deus. Levante agora em nome de Jesus. Quarto lugar, irmãos, que a história de Marcos nos diz, é que ele perdoou aqueles que não o apoiaram. Não demonstrou compreensão para com as suas fraquezas. Ele não foi um poço de mágoa, uma fonte de amargura. Ele não ficou remoendo as suas dores, os seus fracassos e a sua indignação para com a posição de Paulo, que até brigou com Barnabé para que ele não fosse. Se fosse alguns de nós naquela situação ali, vendo Paulo e Barnabé quase em vias de fato, ele podia, num rompante de soberba e prepotência, também não vou mais não. Se vocês não querem, eu também não quero. Magoei. Então agora eu vou para o mundão, eu vou largar a mão desse negócio, e só causou problema, confusão, dor, mágoa na minha vida. Eu vou largar a mão.
E infelizmente, irmãos, nós temos visto que isso tem sido a prática de muitos crentes. A revista Cristianismo Hoje, isso já é uma edição de aproximadamente 10 anos. Ela fez uma estatística e apresentou um artigo dizendo que no Brasil, isso coisa de 10 anos atrás, já somos 5 milhões de desigrejados. Antigamente falava desviado, né? Agora é desigrejado. É gente que brigou na igreja, é gente que não foi entendido na igreja, é gente que alguém, sem querer ou querendo, né, igual o Chapolin Colorado, sem querer querendo, pisou no calo, pisou na ferida. Quando ele quis, ninguém quis. Quando ele foi, ninguém ajudou. E aí ele magoou, se entristeceu, revoltou e desistiu. E meu irmão, eu falo que esse tipo de crente é igual aquela mãe que viu que o neném sujou a fralda. E tem vez, né, que o neném enche a fralda, né, que o negócio sai até por cima, vem para as costas, vai para as pernas. Já viu que o negócio suja tudo? Aí a mãe pega o nenenzinho com muito carinho, põe na banheira com a água morninha e lava, e lava, e lava, e passa aquele sabonetinho gostoso, shampoozinho gostoso. E aí o que ela tem que fazer? Tem que jogar água fora, não tem, irmãos? Tem que jogar água fora, porque aquela água ali, misericórdia, já está verde, né? Vamos deixar assim, verde. Mas só que ela pega a banheira e joga água. Mas ela não tirou o neném, ela joga o neném junto. É isso que muitos crentes estão fazendo. Estão jogando o neném junto com a água suja. Estão jogando Jesus fora, estão largando mão de Jesus. Meu querido e amado irmão, Jesus nos advertiu que na igreja, aqui nessa terra, que os teólogos chamam de igreja militante, haverá nesta igreja joio e trigo. Haverá ovelhas e bodes. Gente de Deus e gente do capeta, gente do mundo, gente do inferno. E num dado momento desta vida, num grau maior ou menor, isso vai esbarrar na gente. Mas também, como eu disse, nós somos pessoas em transformação. Como aconteceu com Paulo e Barnabé, crentes, salvos, cheios de Deus, muito bem intencionados, ícones e gigantes do Evangelho, vão se desentender. Como aconteceu? Eles romperam. Então, meu irmão, não se iluda. O céu não é aqui. O céu não é aqui. Sabe o que acontece? Muito crente, quando chega na igreja, ele faz o contraste. E isso é bom fazer. Ele olha para a sua velha vida de pecado, promiscuidade, imoralidade, desgraça, mentira, sofrimento, opressão maligna, e aquela confusão, que ele sente o hálito do inferno. Aí ele se converte, ele se deslumbra, né? A gente fica deslumbrado no Evangelho, não fica não, irmãos? Aí eu fico deslumbrado com o Evangelho. O perdão dos nossos pecados, os louvores, os hinos, o acolhimento, o amor, a graça de uns para com os outros. E a pessoa fala, eu estou no céu. Não é assim? Eu estou no céu. Olha onde eu estava, olha como é que era. Olha que desgraceira toda que era esse negócio. Agora olha onde eu estou no céu. Meu irmão, você ainda não está no céu. Sabe por quê? Daqui uns meses, aquele que te abraçou, talvez não vai te abraçar mais.
Aquele que te estendeu a mão talvez não vai estender mais. E algumas confusões, dificuldades. Ou como tem um amigo meu, lá, pastor, em Três Lagoas, fala, pastor Edson, mas como é que na igreja tem treta, né, pastor? Eu gostei tanto dessa expressão. Tem treta na igreja. Vem umas tretas aí, meu irmão, né? E aí você se torna uma pessoa azeda, amarga, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que briga com tudo, até com Deus. E joga fora não só a água, mas joga fora o neném. Joga fora até Jesus da sua vida. Por isso, meu querido e amado irmão, João Marcos nos ensina que aqueles que não apoiaram não devem ser instrumentos ou justificativas para que nós abandonemos o Evangelho. Ele deixou na mão de Deus. Ele deixou ao cuidado do Senhor. Não brigou com Paulo. Não desfez de Paulo. Não rompeu com Paulo. Foi fazer o seu trabalho. E Deus fez o dele. Amém, irmão? Faz o seu trabalho que Deus faz o dele. E pouco tempo depois, Paulo é só elogios. Paulo é só recomendações àquele moço que tanto fez para o Evangelho. E por fim, aleluia, né, irmão? Por fim, vou terminar. Quinta e última. Ele foi um fiel cooperador do Evangelho até a sua vida. Ele caiu sim, mas ele levantou. Levantou com a alma pura. Levantou com a alma limpa, levantou no propósito de servir o Senhor, levantou no propósito de corrigir os seus erros do passado, levantou mais maduro, levantou mais crente, levantou cheio de Deus e foi até o fim. E eu quero fazer um desafio para você. Aquilo que Jesus falou, ser fiel até a morte. Meu irmão, vamos até o fim, amém? Vamos perseverar até o fim. Eu não sei os caminhos pelos quais você vai percorrer. Eu não sei quais as dificuldades que você vai passar. Eu não sei nada da sua história para frente. Mas uma coisa eu sei, que quando você chegar lá no final, em pé, diante do Senhor e do mundo e do inferno, Jesus vai olhar para você e vai dizer, vinde, bendito do meu Pai. Tome posse da sua herança. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. E aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para você. E você vai experimentar o melhor de Deus por toda a eternidade. E meu irmão, eu termino com a frase do reverendo Eli, meu pastor da infância e juventude. Foi pastor quase 30 anos lá no sul de Minas, na nossa cidade, lá em Lambari. E ele falava algo para mim, Edson, o Evangelho dignifica a vida do ser humano. O Evangelho vai honrar você. Você vai ver o que você nunca veria fora do Evangelho. Você vai experimentar algo que você nunca experimentou se você estiver fora do Evangelho. O Evangelho vai te honrar. E eu quero terminar onde eu comecei. Se não fosse Jesus na vida de João Marcos, se não fosse o Evangelho na vida desse moço, ele seria apenas mais um moço andando pelado pelas ruas da cidade. Como muitos estão andando aí pela rua, anonimamente, desconhecidamente, mais um massificado e perdido anonimamente, sem identidade nessa massa humana. Mas, pelo Evangelho, ele se torna não um anônimo nu andando pela rua, mas é um moço que agora serviu a Deus. A sua casa foi uma casa onde Deus fez grandes e gloriosas coisas.
Um moço que pregou o evangelho, completou a carreira e guardou a fé. Alguém que se reergueu dos seus fracassos e derrotas. Alguém que manteve puro e limpo o coração, não vivendo e remoendo e destilando mágoa, tristeza, rancor, ódio para com as outras pessoas. Ele preservou o essencial, Jesus, o evangelho, e tudo foi consertado na sua vida. Por isso que Pedro termina dizendo: este meu filho é cooperador, ele é pastor em Roma. E Paulo termina a última referência de Paulo: ele me é útil ao evangelho, ele me é útil, a minha vida é o evangelho. E que você, meu irmão, possa terminar a sua vida com esse tipo de testemunho de gente que honrou e serviu a Deus, aonde Deus foi servido, levado. Que Deus nos abençoe. Amém.